Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, meu nome é Eliane Reis, sou fundadora e professora de contabilidade aqui no Momento de Estudar. E nesse vídeo nós vamos trabalhar com uma sequência de lista de questões. O assunto de hoje é provisões, então é o CPC 25. E aí eu separei algumas questões. Aqui tem questões, então, de várias vertentes. Então, tem questões do exame de suficiência, com a banca Consuplan, que também é uma banca organizadora de concursos, tem questões com a FGV, mas é uma lista de questões um pouco menor, tá? Então, futuramente eu vou trazer aqui o CPC 25 para a gente trabalhar, né? E aí a gente vai trabalhar com uma lista de questões mais extensa, com outras bancas também, tá? Então, hoje é uma lista um pouco menor. E aí, como eu sempre comento com vocês, eu sempre indico que vocês tentem resolver a lista sozinhos antes, né, de assistir aqui o vídeo. Se tiverem dúvidas, deixe as dúvidas na área de comentários. E o que eu sempre peço, né? Eu comento aqui com vocês que o conteúdo é gratuito, eu cobro em curtidas. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal. Eu sei que a grande maioria de vocês que estão aqui assistindo, vocês não estão inscritos no canal. E aí, avisos, tá? Tenho alguns avisos. Então, o primeiro aviso é das minhas redes sociais, elas estão aqui na descrição do vídeo, então vocês podem entrar. Eu sempre tento deixar, quando é listas de questões, eu sempre tento deixar essa lista de questões disponível para vocês um pouco antes. Então, sei lá, pelo menos um dia antes, para que vocês tenham tempo de resolver as questões, e eu deixo a lista de questões, o arquivo, lá no nosso canal no Telegram. Então, para você participar do Telegram, é gratuito, o link está aqui na descrição do vídeo, junto com as minhas outras redes sociais, caso vocês tenham interesse de participar também. Então, a lista tá aqui. Para quem não tem Telegram, vocês podem baixar pelo blog. Então tem um link aqui do blog também, logo abaixo do vídeo, e você consegue também fazer o download da lista de questões. O segundo aviso é que as matrículas para vir estudar comigo, tanto no Momento de Estudar para o CRC, que é o nosso preparatório para o exame de suficiência, quanto na comunidade MDE, onde você tem acesso a todos os nossos cursos através de uma assinatura. As matrículas estão abertas, então todas as informações também estão aqui na descrição do vídeo. No Momento de Estudar para o CRC, você vai estudar exclusivamente para o exame de suficiência, com aulas que englobam todo o conteúdo programático, e aí a gente trabalha exclusivamente com questões voltadas, né, que já foram aplicadas no exame de suficiência. E na comunidade MDE você tem acesso tanto ao Momento de Estudar para o CRC, quanto ao curso regular de contabilidade geral, além de outras atividades e outras coisas, vocês têm acesso também às nossas lives, então, isso através da comunidade. Então, o link com a descrição de tudo, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Se tiverem dúvida, vocês podem chamar lá no blog, tem um botão lá de WhatsApp, vocês podem chamar no WhatsApp. E vocês podem também chamar no direct, por exemplo, do Instagram, tá? Bom, é isso. Os avisos para hoje, tá? Curtam o vídeo, tá? Tenho que avisar que é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a primeira vez ficou sem áudio. Eu gravei esse vídeo completo, ficou sem áudio, então eu tô gravando pela segunda vez, então por esse esforço todo eu mereço uma curtida, eu mereço até mais de uma curtida pela mesma pessoa, é que não tem como, né? Mas por favor, curtam o vídeo então. Bom, então como eu disse, eu separei questões então, tanto questões do exame de suficiência quanto questões de concurso. Isso porque eu quero que você tenha uma visão geral de como, né, como as provisões, o que cai, como cai. Você vai perceber que existe uma diferença de cobrança entre o exame de suficiência e os concursos. Se você é aluno do Momento de Estudar para o CRC, tem uma aula completíssima que está aí dentro do curso para vocês. Se você é aluno do curso regular de contabilidade geral, também tem uma aula que está disponível. E aí lá vocês têm muito mais questões, né? Então a lista do pessoal lá, a lista de questões é bem maior. No curso regular de contabilidade geral, se não me engano, eu acho que são 30 questões, onde a gente comentou uma por uma. E no Momento de Estudar para o CRC, eu acho que são 15 questões só de exames anteriores. Então,
Se juntar quem estiver participando da comunidade MIDEA, por exemplo, já vai ter acesso a 45 questões comentadas em vídeo, tá? Bom, é isso, pessoal. Vamos lá, então, à nossa lista. Questão número 1. A NBCTG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, estabelece critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados a provisões e a passivos e ativos contingentes. Diante disso, o contador de uma entidade empresária fez a contabilização da provisão para contingências com 5 processos trabalhistas, com base nos seus documentos. Contudo, ele verificou que seria imprescindível consultar o departamento jurídico da entidade sobre quais as probabilidades de perda desses processos. Após a resposta do departamento jurídico, o contador comparou os seus registros com as informações dos advogados, verificando as seguintes classificações. Então, nós temos uma tabela com 4 colunas. Na primeira coluna, nós temos os processos. Na segunda, a classificação do contador. Na terceira, a classificação do departamento jurídico. E na última, o valor. Então, nós temos aí o processo número 1, a classificação do contador é de possível, a classificação do departamento jurídico é de provável, no valor de R$80 mil. No processo número 2, a classificação do contador é remota, na classificação do departamento jurídico é provável e no valor de R$75 mil. No processo número 3, a classificação do contador é de provável, a classificação do departamento jurídico é remota, no valor de R$28 mil. No processo número 4, a classificação do contador é remota, a classificação do departamento jurídico é de possível, no valor de R$95 mil. No processo número 5, a classificação do contador é remota, a classificação do departamento jurídico é remota, no valor de R$10 mil. Então, esses aí foram as informações sobre os processos que estão aí listados, né, na tabela aí do enunciado. Diante de tais informações, o contador constatou que deveria fazer a contabilização com base nas classificações do departamento jurídico, pois os advogados possuem um maior conhecimento e experiência sobre o assunto. Nesse sentido, considerando apenas os dados da tabela, assinale o valor total da provisão a ser contabilizado no balanço patrimonial. Letra A, R$133 mil, letra B, R$155 mil, letra C, R$250 mil, letra D, R$288 mil. Aqui, então, a gente tem uma tabela com as situações. No enunciado, ele fala, você vai perceber que a gente tem 2 classificações, né? A classificação do contador e a classificação do departamento jurídico. E no enunciado, ele fala que, aqui, ó, o contador constatou que deveria fazer a contabilização com base nas classificações do departamento jurídico. Então, é essa classificação que a gente vai levar em consideração. Então, a gente vai levar em consideração a classificação do departamento jurídico. E aí, a gente já sabe, então, que eu sempre trago essa tabela porque eu acho que ela facilita um pouco na hora de resolver questões, principalmente relacionado a provisões, né? Então, nas provisões, o que a gente tem? A gente só vai relacionar, então, a gente só vai registrar uma provisão. Primeiro, né, a gente tem 3 tipos de situações. A gente tem situações que são julgadas como prováveis, como possíveis e como remotas. Quando a situação for provável, a gente vai registrar no balanço patrimonial e divulgar nas notas explicativas. Quando a situação for possível, a gente não vai registrar no balanço patrimonial, mas vai divulgar nas notas explicativas. Quando a situação é remota, a gente não registra no balanço patrimonial e não divulga nas notas explicativas. E aí, com isso, a gente tem, então, que a gente só vai ter a situação completa, onde a gente realmente, onde a situação vai aparecer no balanço patrimonial, porque a gente vai realizar o registro e vai divulgar nas notas explicativas quando a situação for provável, tá? Então, é isso que a gente tem que ficar atento quando a gente for resolver questões. No caso do nosso enunciado aqui, quais são as situações prováveis? Então, a gente tem o processo número 1, o processo número 2. No processo 3, ele é remoto, então a gente não divulga, a gente não registra no balanço patrimonial e não divulga nas notas explicativas. No processo 4, ele é possível, então a gente não registra no balanço patrimonial, mas a gente divulga na nota explicativa. E na situação número 5, no processo 5, a gente tem uma situação remota, onde a gente também não registra no balanço patrimonial e não divulga nas notas explicativas. Então,
O que vai aparecer para a gente aqui como registro de provisão vai ser os processos 1 e 2. E aí, para resolver isso, a gente vai, então, somar o valor dos dois valores para fazer a provisão total. Então, a provisão total é a soma do processo número 1, no valor de R$80 mil, somado ao processo número 2, no valor de R$75 mil. Vai dar uma provisão total de R$155 mil, gabarito letra B. Questão número 2. A sociedade empresária A é o valor, então, é a segunda vez que eu tô gravando e eu não corrigi isso aqui, eu não sei, eu acho que isso aqui tá errado, tá? Não é o valor, tá? Né, não sei, uma indústria do setor de varejo, sei lá, uma indústria, não, né? Não sei qual é a palavra, mas não é valor aqui, tá? Ficou errado aqui. A sociedade empresária A do setor de varejo e comercializa suas centenas de produtos com uma garantia segundo a qual os clientes estarão cobertos pelo custo de reparação de qualquer defeito de fabricação que se tornar evidente dentro do primeiro ano após a compra. A experiência passada da sociedade empresária A e as expectativas futuras indicam que para o próximo ano os seus produtos vendidos, 60% apresentarão defeito. 30% apresentarão defeitos menores e 10% apresentarão defeitos maiores. Outras informações, a sociedade empresária A irá incorrer em custo de reparação de R$800 mil em caso sejam detectados defeitos menores em todos os seus produtos vendidos, um custo de reparação de R$1.500.000, R$1,5 milhão, caso sejam detectados defeitos maiores em todos os produtos vendidos. Considerando-se apenas as informações apresentadas e a NBCTG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, assinale o valor esperado do custo das reparações que a sociedade empresária A reconheceria como provisão. Admita que os valores dos custos de reparação, caso sejam detectados defeitos, e as probabilidades associadas aos possíveis desfechos foram determinados pelo julgamento da sociedade empresária A, complementando pela experiência de transações semelhantes e somado aos relatórios de peritos independentes. Admita ainda que os critérios para o reconhecimento da provisão foram atendidos conforme determina a NBCTG 25. Então, a letra A, R$390 mil, B, R$530 mil, C, R$920 mil, letra D, R$2.300.000. Bom, a questão, ela está pedindo aqui, então, o valor total que vai ser reconhecido como provisão. E aí, como que a gente vai resolver isso? Porque a gente tem aqui, então, uma situação muito semelhante a uma loja que vende, sei lá, geladeira, quando você compra geladeira para sua casa. Então, você compra a sua geladeira, você tem ali um período de garantia que foi oferecido pelo lojista. Então, tem um período de garantia, geralmente, pelo fabricante e pelo lojista. Aqui é a mesma coisa, então ele vende um produto com a garantia e ele sabe que 60%, então vamos supor, dessas geladeiras, se fosse uma geladeira, ia apresentar defeitos, aliás, não apresentarão defeitos, né? Então, 60% não apresentarão defeitos, 30% apresentarão defeitos menores e 10% defeitos maiores. Então, a gente tem aí um total, né, 100% dos produtos, onde 60% não vai ter problema, 30% vai ter defeitos menores e 10% defeitos maiores. Entre, então, esse valor, eles separam um valor lá para poder fazer esses ajustes aí da garantia que vai ser solicitada. Então, ele separou R$800 mil para aqueles defeitos menores e R$1,5 milhão para os defeitos maiores. E aí, como que a gente vai saber, então, qual é o valor que a gente vai fazer como provisão? Então, o valor que a gente vai fazer aí de provisão, a gente vai relacionar esses valores, então, esses percentuais, aos valores que foram separados. Então, o custo de reparação dos defeitos menores é de R$800 mil, o custo de reparação dos defeitos maiores é de R$1,5 milhão. E aí, a gente sabe que para os defeitos menores, a gente tem, então, R$800 mil para o custo de reparação, mas só 30% vai apresentar defeito. Então, a gente vai, então, fazer 30% de 800 mil, que vai dar um total de R$240 mil para os defeitos menores. Para os defeitos maiores, a gente tem o valor de R$1,5 milhão, sabendo que 10% vai apresentar defeitos maiores.
Então, com isso, a gente tem os defeitos maiores de R$150 mil. Qual é a provisão total agora? Vai ser a soma dos dois defeitos, então tanto os defeitos maiores quanto os menores. Então, a provisão total vai ser a soma de R$240 mil e R$150 mil, que vai dar um total de R$390 mil. Gabarito letra A. Questão número 3. O departamento jurídico de uma sociedade empresária forneceu ao departamento de contabilidade a relação dos processos em julgamento conforme tabela a seguir. Então, nós temos uma tabela que foi chamada de estimativa de perda dos processos em julgamento. Nós temos 5 colunas. Então, na primeira coluna, nós temos os processos, na segunda, o tipo de processo, na terceira, o valor da causa, na quarta, o julgamento da perda e na quinta, a estimativa. Então, nós temos aí, então, no primeiro processo, ele é trabalhista, o tipo de processo é relativo à insalubridade, o valor da causa é de R$1,5 milhão, o julgamento da perda é possível e a estimativa é confiável. No segundo processo, ele é trabalhista, com o tipo de processo relativo à hora extra, o valor da causa é de R$860 mil, o julgamento da perda é provável e a estimativa é confiável. No terceiro processo, ele é civil, com o tipo de processo de danos materiais, o valor da causa é de R$700 mil, o julgamento da perda é remoto e a estimativa é confiável. No quarto processo, ele é tributário, o tipo de processo é a discussão da constitucionalidade da COFINS, o julgamento da causa é de R$2.460 mil, o julgamento da perda é provável e a estimativa é confiável. Então, esses são os dados aí da tabela que o enunciado trouxe. Considerando apenas as condições estabelecidas na NBCTG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, e os dados da tabela apresentada, a sociedade empresária irá reconhecer como provisão na contabilidade. Letra A. Os processos relativos à insalubridade, à hora extra, a danos materiais e à discussão da constitucionalidade da COFINS, que totalizam R$5.520 mil. Letra B. Os processos relativos à insalubridade, à hora extra e à discussão da constitucionalidade da COFINS, que totalizam R$4.820 mil. Letra C. Os processos relativos à hora extra e à discussão da constitucionalidade da COFINS, que totalizam R$3.320 mil. Letra D. Os processos relativos à insalubridade e a danos materiais, que totalizam R$2.200 mil. Bom, o que a gente tem aqui, então? A gente tem, então, uma situação onde a gente tem 4 tipos de processos, e aí muito semelhante à questão anterior, né? Então, a gente tem o tipo de processo, o valor da causa, o julgamento da perda. Você vai perceber que na estimativa todos os processos são confiáveis, isso é bom, porque se não fosse confiável e mesmo que fosse, por exemplo, provável, a gente não poderia, porque não teria confiabilidade. Então, a gente não poderia registrar a provisão, né, nesse caso. Nesse caso, então, aqui no julgamento da perda, a gente tem, então, que temos o segundo processo que ele é provável e o quarto processo que ele é provável também. Então, a gente já sabe que quando a situação é provável, a gente vai registrar no balanço patrimonial e divulgar nas notas explicativas. Quando ele é possível, a gente não registra no balanço patrimonial, mas divulga nas notas explicativas. Quando ele é remoto, a gente não divulga no balanço patrimonial e a gente não registra no balanço patrimonial e não divulga nas notas explicativas. Eu sempre confundo as palavras registra e divulga, tá? Então, talvez em algum momento aí eu vou acabar errando e confundindo, né? Mas é porque eu sempre confundo mesmo. Bom, então, a gente vai, então, registrar a provisão. De que forma, então? Para aqueles julgamentos de perda que se tornaram prováveis. Então, é provável o segundo processo e o quarto processo. Então, a gente vai fazer. Então, para o primeiro processo, ele é possível, a gente não vai divulgar, não vai registrar no balanço patrimonial, mas vai divulgar na nota explicativa. No terceiro processo, ele é remoto, a gente não vai nem registrar no balanço patrimonial e nem divulgar na nota explicativa. Então, a nossa provisão
vai ser, então, no valor do somatório dos valores das causas do processo, do segundo processo trabalhista, de R$ 860 mil, e do quarto processo, que é o tributário, de R$ 2.460.000, vai dar uma provisão de R$ 3.320.000, gabarito letra C. E aí vocês vão perceber que, por exemplo, essas duas questões, elas foram de exame de suficiência, né? E elas são questões parecidas, então a gente tem um nível de cobrança mais ou menos nesse estilo, em que ele vai te dar uma tabela, possivelmente, né? Pode ser que venha cair algumas outras coisas, pode, como a gente viu na nossa aula, para quem é aluno, né? A gente viu que existem outras cobranças também, a possibilidade, mas um formato comum é que ele te dê uma tabela com alguns processos e ele vai te perguntar o valor total da provisão que vai ser registrada no balanço patrimonial. Questão número 4. Com relação ao tratamento contábil de ativos, passivos e tributos, julgue o item a seguir. Os passivos contingentes devem ser reconhecidos em contas patrimoniais, independentemente de sua natureza ou do fato que lhes deu origem. E tá errado, né? Por quê? Porque o passivo contingente, por ele ser contingente, a gente não tem certeza nem se ele vai realmente acontecer ou não. Então, nesse caso, ele não vai ser registrado e a gente não vai, então, divulgar, né, a gente não vai registrar ele no balanço patrimonial. Consequentemente, a gente não tem uma conta patrimonial para representar ele porque ele não vai ser registrado, tá? E aí, aqui eu trouxe, então, gabarito errado, né? Eu trouxe a definição de passivo contingente para a gente fazer uma revisão. Então, ele fala que o passivo contingente é uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade, ou uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida, porque não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação, ou o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Então, no nosso caso, o passivo contingente, ele não é reconhecido e por isso ele não tem uma conta patrimonial que represente ele e, consequentemente, né, ele não vai aparecer nas nossas demonstrações. Questão número 5. Acerca da NBC-TG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, julgue os itens abaixo e em seguida assinar a opção correta. Então, temos 3 itens, a gente vai analisar cada um deles e vai falar se eles estão certos, verdadeiros ou falsos, né? Corretos ou incorretos. Depois a gente vai marcar aqui o gabarito. Então, para facilitar, a gente já vai passar um por um, tá? Então, item 1. Presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável, as provisões são reconhecidas como passivo, porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação. Completamente verdadeiro, né? Essa é a definição aí de provisões. No item 2, passivos contingentes não são reconhecidos como passivos, porque são obrigações possível. Obrigações possível, obrigação, porque é obrigação possível. Ficou errado isso aqui, né? Aí não sei se tava, o texto já estava assim na prova, ou se foi erro de digitação na hora de fazer o slide, tá? Visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento da NBC-TG 25. Verdadeiro também, porque a gente tem aí a definição de passivo contingente. No item 3, os ativos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis, pois tratam-se de resultados que virão a ser realizados. Falso, porque os ativos contingentes, eles não são reconhecidos, tá? Então, eles não são reconhecidos, então o item 3 está falso. Gabarito letra A, o item 1 e 2 estão verdadeiros. Questão número 6. Sobre os ativos contingentes, assinar a afirmativa correta. Letra A. São evidenciados no ativo circulante. B. São evidenciados no ativo realizável a longo prazo. C. São evidenciados no ativo circulante ou no ativo realizável a longo prazo, dependendo do prazo esperado para a realização.
Letra D, são avaliados periodicamente para garantir que o desenvolvimento dos processos esteja refletindo nas demonstrações contábeis. Letra E, são ajustados periodicamente pelo valor presente quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material. Então, o que a gente tem aqui? Eles são evidenciados no ativo circulante? Não, falso, né? São evidenciados no ativo realizável a longo prazo? Falso, por quê? Porque o ativo contingente ele nem é reconhecido. Letra C, são evidenciados no ativo circulante ou no ativo realizável a longo prazo? Falso. São avaliados periodicamente para garantir que o desenvolvimento dos processos esteja refletindo nas demonstrações contábeis? Verdadeiro. Letra E, são ajustados periodicamente no valor presente quando o efeito do tempo do dinheiro é material? Falso. Então, a gente tem que o gabarito aí vai ser a letra D de dado. E aí eu trouxe aqui itens da norma para a gente poder dar uma lida, para a gente poder aproveitar para revisar, onde ele trata dos ativos contingentes, tá? Então, no item 10, ele traz várias definições e entre elas ele traz a definição de ativo contingente, dizendo que é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Lá no item 35, ele fala que o ativo contingente são avaliados periodicamente para garantir que os desenvolvimentos sejam apropriados, refletindo nas demonstrações contábeis. Se for praticamente certo que ocorrerá uma entrada de benefícios econômicos, o ativo e o correspondente ganho são reconhecidos nas demonstrações contábeis do período em que ocorrer a mudança da estimativa. Se a entrada de benefícios econômicos se tornar provável, a entidade divulga o ativo contingente. No item 89, quando for provável a entrada de benefício econômico, a entidade deve divulgar uma breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data do balanço e, quando praticável, uma estimativa dos seus efeitos financeiros, mensurada usando os princípios estabelecidos para as provisões nos itens 36 a 52. E aqui ele vai trazer, né, o nosso gabarito da questão, a letra D de dado. Questão número 7. Um grupo de empregados acionou uma empresa na justiça pedindo uma indenização no valor de R$100 mil. Os advogados da empresa consideravam que a causa na justiça era provável. Assinar a opção que indica o correto tratamento contábil nos casos das demonstrações contábeis da empresa. Letra A. Constituição de provisão para contingências. B. Constituição de reserva para contingências. C. Constituição de passivo contingente. D. Diminuição de caixa. Letra E. Nada deve ser feito. Então, aqui, se o item ele é provável, né? Então, a gente vai constituir uma provisão. E aqui, talvez, você tenha ficado na dúvida entre a provisão para contingência e a reserva para contingência. E aí, eu achei interessante a gente trabalhar com essa questão aqui para a gente aproveitar para fazer essa revisão. Então, a provisão a gente já sabe, então, que ele é um passivo, e aí, por ser um passivo, é uma obrigação de prazo e valor incerto, então a gente tem aqui, nesse caso, por exemplo, né, a gente sabe que a situação é provável de acontecer, mas a gente não sabe quando vai ser julgado, vai terminar, né, esse processo na justiça, quando ele vai ser julgado. A gente não sabe, de fato, qual vai ser o valor, a gente sabe que a causa é provável. Nesse momento, ele estima que o valor seja de R$100 mil, mas pode ser alterado, então pode diminuir ou aumentar, aí a critério da justiça. Então, a gente não sabe, mas a gente sabe que ele é provável que vá acontecer, e aí a gente tem ele como uma provisão. No caso da constituição, então, da reserva para contingências, a reserva para contingências, ela é uma conta do patrimônio líquido, e ela é aquela reserva que a gente estudou lá nas nossas aulas de patrimônio líquido, onde a gente pega uma parte do lucro e coloca na reserva para que alguma coisa, quando acontecer alguma coisa, a gente tiver uma perda, uma situação contingencial, a gente tem ali uma reserva para que a gente não a gente não tenha uma perda do nosso lucro ali para poder manter aquela situação. Então, é aquela parte dos nossos estudos onde a gente viu que pode acontecer uma geada, uma inundação, um incêndio. Então, eu vou guardando um dinheirinho ali porque, de repente, pode ser que aconteça uma inundação e eu perco meu maquinário, por exemplo.
ou uma plantação, então eu vou fazendo ali uma reserva para contingência, porque caso eu tenha uma geada, eu perco a minha plantação, então eu tenho ali um valorzinho ali reservado para que esses, né, quando acontecer essas situações aí. Então existe essa diferença e não é a mesma coisa, tá? Então a provisão para contingência ela é diferente da reserva para contingência. Aí, eu não trouxe aqui, tá? Tem uma tabelinha aí para quem é aluno, no material eu deixei uma tabelinha fazendo a diferença aí entre as duas, tá? Entre a provisão e a reserva. E eu achei que eu tinha colocado aqui no slide, mas não coloquei. Então, a NBCTG 25, ela fala que a provisão é um passivo de prazo ou de valor incerto. Já o passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. No caso do passivo contingente, é uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade, ou uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque não é provável que a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação, ou o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Então, nós temos aí a tabelinha, né? Quando a situação ela é provável, a gente vai, então, registrar no balanço patrimonial e divulgar nas notas explicativas, que é o caso da nossa questão. Então, questão número 7, gabarito letra A. Questão número 8. O balanço patrimonial de uma entidade apresentava em 31 de dezembro de X0 os saldos a seguir. Então, nós temos aí as contas: crédito fiscal, R$40 mil, passivo contingente, R$25 mil, empréstimos bancários, R$50 mil, despesa antecipada de salários, R$15 mil, fornecedores, R$30 mil, disponibilidades, R$34 mil. Com base nos saldos apresentados, assinale a opção que indica o valor do passivo da entidade na data, nessa data, né? Então, em 31 de dezembro de X0. Letra A, R$80 mil, B, R$95 mil, C, R$105 mil, D, R$120 mil, E, R$135 mil. Bom, para a gente então reconhecer e descobrir o valor do passivo, a gente vai precisar então primeiro identificar as contas no plano de contas. E aí, essa parte aqui eu já vou passar direto, por quê? Porque assistindo a aula de provisões eu já entendo que você já passou pela aula de plano de contas, de balanço patrimonial. E aí, se você tiver alguma dificuldade, tem vários vídeos aqui no canal, tem aulas completas sobre balanço patrimonial e plano de contas. Então, tem tanto aula quanto listas de questões, tem muita coisa aqui no blog, tá? Ou aqui, no blog também, né? Porque o vídeo vai pro blog depois, mas aqui no canal no YouTube. Então, tem muita coisa. De cara, o que você precisava? Qual é a pegadinha aqui da questão? É que ela tá colocando a conta passivo contingente. E o passivo contingente, ele não é registrado no balanço patrimonial. Então, consequentemente, você não vai alocar ele entre as contas do passivo, por exemplo. Então, quais são as contas que a gente tem aqui como contas do passivo? A gente tem a conta empréstimos bancários e a conta fornecedores. Então, essas são as contas que fazem parte do passivo. Então, nós temos crédito fiscal é um ativo, passivo contingente não é registrado, então não faz parte do balanço patrimonial, empréstimos bancários é passivo, despesas antecipadas de salário é ativo, fornecedores é passivo, disponibilidades é ativo. São contas do passivo, então, empréstimos bancários e fornecedores. O saldo do passivo vai ser de R$80 mil, gabarito letra A. E aqui, novamente, né, definições de provisão, passivo e passivo contingente. Se você quiser dar uma lida, paralisa o vídeo para poder dar uma lida, tá? Ou então vai lendo aí enquanto eu bebo meu chá, e se alguém aceitar o chá, é chamate. Então, aceita chamate? Se aceitar, eu vou mandar aí na sua casa, pelo vídeo, vai sair do outro lado da tela. Igual nos filmes, né? Sai a xícara aqui do computador. Mas, enfim, brincadeiras à parte, questão número 9.
é uma questão da Fundação Getúlio Vargas, também uma questão recente, tá? Em um processo licitatório com os 5 participantes, a empresa Alfa foi a vencedora. A empresa Beta, uma das outras participantes do processo, acionou judicialmente a empresa Alfa sob a alegação de que esta havia combinado preços com as demais concorrentes para vencer o certame. Além de solicitar o cancelamento do processo licitatório, a empresa Beta pleiteia uma indenização de R$500 mil. O departamento jurídico da empresa Alfa considera que seja possível a saída de recursos relativa a esse processo. Considerando apenas as informações e as disposições no pronunciamento CPC 25, ao elaborar suas demonstrações contábeis no final do exercício, a empresa Alfa, letra A, deve aguardar o trânsito em julgado no processo para reconhecer a provisão. B. Deve divulgar a situação em nota explicativa, pois se trata de uma obrigação possível. Letra C. Deve reconhecer uma provisão no valor de R$500 mil, dada a probabilidade considerada no processo. Letra D. Deve efetuar um depósito judicial no valor pleiteado e divulgar os efeitos. Letra E. Não fará nenhuma divulgação em relação a essa situação, pois não se trata de uma obrigação provável. Bom, o que a gente tem? A gente já sabe que quando a situação ela é provável, então a gente vai registrar no balanço patrimonial e divulgar nas notas explicativas. Quando ela é possível, a gente não registra no balanço patrimonial, mas divulga nas notas explicativas. E quando ela é remota, a gente não registra no balanço patrimonial e não divulga nas notas explicativas. E aí, aqui ele diz então que a situação ela é possível, tá? Se ela é possível, então a gente não vai registrar no balanço patrimonial, mas vai divulgar nas notas explicativas. Então, letra A, deve aguardar o trânsito em julgado do processo para reconhecer a provisão? Falso. Deve divulgar a situação em nota explicativa, pois se trata de uma obrigação possível? Verdadeiro. Deve reconhecer uma provisão no valor de R$500 mil? Falso. Deve divulgar um depósito judicial do valor pleiteado e divulgar os seus efeitos? Falso. Ninguém nunca comentou nada parecido sobre isso. Então, automaticamente você nem ia ter dúvidas sobre a letra D, porque você nem viu falando nada sobre isso, sobre depósito judicial em valor pleiteado. Não tem nada a ver com provisão isso aqui. Não fará nenhuma divulgação em relação a essa situação, pois não se trata de uma obrigação provável. Né? Falso. Então, o gabarito aqui vai ser a letra B. Então, gabarito, letra B, para a questão número 9. Questão número 10. Em 10 de dezembro de 2016, o governo brasileiro passou a exigir que, a partir de 2017, todas as empresas do país deverão oferecer aos seus funcionários 15 horas de treinamento de primeiros socorros. Assinale a opção que indica o correto tratamento contábil decorrente dessa exigência nas demonstrações contábeis das empresas em 31 de dezembro de 2016. Letra A. Reconhecimento em despesas operacionais. B. Reconhecimento em outras despesas operacionais. C. Reconhecimento no passivo como provisão. Letra D. Divulgação em nota explicativa. Letra E. Não reconhecimento contábil. Bom, percebe aqui que é uma questão aqui de regime de competência. Primeiro, por quê? Porque ele diz que a partir de 2017, eles vão exigir, então, que as empresas tenham 15 horas de treinamento de primeiros socorros para os funcionários. Só que essa exigência foi feita no dia 10 de dezembro de 2016 para a partir de 2017. Quando é que a gente vai divulgar aqui as nossas demonstrações contábeis? No dia 31 de dezembro. Então, em 31 de dezembro, a gente não é obrigado a isso ainda. Então, a gente não tem uma obrigação legal nesse momento, no dia 31 de dezembro. Por quê? Porque essa obrigação legal vai ser só a partir de amanhã, dia 1º de janeiro de 2017. Então, nesse momento, a gente não tem um reconhecimento contábil, tá? Por quê? Porque não chegou o momento ainda. A gente só vai fazer isso quando realmente já tiver a obrigação de fazer, que vai ser em 2017. Então, gabarito letra E, tá? E aí eu deixei aqui, né, um comentáriozinho em forma de texto para vocês verem aí sobre o que eu falei, né? Pode paralisar o vídeo para dar uma lida.
Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se tiver qualquer dúvida, então deixa aí na caixa de comentários ou deixe seu comentário, sua observação. Me conte aí alguma coisa sobre essa aula, o que você achou. E eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para vocês participarem, tá? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal no YouTube. E vocês podem também me acompanhar lá pelo Instagram, que é @momento de estudar, que é o do blog, e tem o meu pessoal, que é o Reis Eliane 2. Vocês podem participar também do Telegram, onde eu deixo as listas de questões lá de forma antecipada, além de fazer várias outras postagens sobre concursos, sobre outras coisas que estiverem rolando, sobre tudo, né? Eu vou deixando lá. E tem o blog também, onde vocês conseguem acompanhar todas as postagens que eu vou colocando lá por lá, seja sobre concursos, exame de suficiência, os vídeos que eu posto aqui, eu deixo também os links lá, vocês também conseguem baixar as listas, então tem muita coisa por lá, então estejam por lá também, tá bom, pessoal? Então vamos encerrando por aqui, bons estudos, a gente se vê no nosso próximo vídeo, até mais!